levantar um clamor, pedindo ao Senhor a paz que o mundo não tem. Vamos ministrar o louvor ao Santo Consolador, aquele que só quer alguém também falar com você. E alguém também fará por você. Dê o seu melhor. Não importa quantas vezes você sorriu e não foi correspondido, continue fazendo a sua parte. Fará por você. Dê o seu melhor. Isso é o que Deus quer. Isso é o que Deus quer. Faça alguém feliz. Faça o que Deus quer. Deus quer. Faça alguém feliz. Faça alguém Feliz. E alguém também falar com você. E alguém também fará por você. Dê o seu melhor. Não importa. Passar a responsabilidade hoje de conduzir o culto nesta noite. Na verdade, o Senhor Jesus está aqui para conduzir. Nós estamos aqui só para cumprir aquilo que o Senhor tem nos colocado. Amém? O nosso pastor Emerson não está ausente, ele está numa viagem, a respeito da igreja também, lá em São João da Boa Vista. Então nós estamos aqui para dar continuidade à obra do Senhor. Amém? Vamos, nesse momento, ler a palavra do Senhor e dar início ao nosso culto. Abra a palavra do Senhor, vamos ficar em pé, em reverência à palavra. Glória a Deus. Queria convidar o pastor Márcio que se sentasse aqui em cima, por favor. Glória a Deus. Vamos ler a palavra do Senhor no Salmos 84. Livro de Salmo 84. Glória a Deus. Salmo 84. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Glória a Deus. Diz a palavra do Senhor: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos atos do Senhor, e o meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo.
O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde acolha os seus filhotes. Eu, os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu, e bem-aventurados que habitam em tua casa, louve-te perpetuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial. De bênçãos o cobrem a primeira chuva, vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Senhor Deus dos exércitos, escuta-me a oração, presta ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido, pois o dia dos teus atos vale mais do que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus, a permanecer nas tendas da perversidade, porque o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor da graça e glória. Nenhum bem sonega aos que andam retamente. O Senhor dos exércitos, ó Senhor dos exércitos, feliz o homem que em ti confia. Amém? Esse salmo é um salmo que ele vem para nos trazer um conforto, vem para nos trazer assim um refrigério, uma paz dentro de nós. Que diz a palavra do Senhor que mesmo que nós passamos pelo vale, ali pelo vale árido, Deus ele faz um manancial de bênção, mesmo ali no deserto, naquele vale árido. E o Senhor nesta noite, Ele quer mudar a história da tua vida. O Senhor nesta noite, Ele quer mudar a história da sua igreja. Você veio nesta noite, neste encontro maravilhoso com Deus, em primeiro lugar, e também na presença do Todo-Poderoso, para estar aqui congregando, para estar aqui compartilhando com a igreja de Cristo, das bênçãos que Ele tem para nossas vidas. Amém? Vamos falar com Deus nesse momento. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós estamos na tua presença nesta noite, Pai, onde queremos, ó Pai, clamar pela tua graça, pela tua misericórdia, clamar a ti nesta noite, ó Pai, pelos teus cuidados em especial que tem tido para com a tua igreja, e clamar a ti, Senhor Deus, de uma maneira maravilhosa, Pai, e te pedir nesta noite, ó Pai, que tu venhas trabalhar de uma maneira gloriosa no meio do teu povo. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, nesse momento, ó Pai querido, a tua igreja se encontra reunida na tua casa, ó Pai. Se encontra reunida, Senhor Deus, com um desejo maior, ó Pai, que é te servir, ó Pai, e prestar um culto a Ti. Nesse momento, ó Pai, que a tua igreja possa sentir a tua presença, Pai, e saber, ó Pai, que Tu és o Deus, ó Pai, que trabalha por aqueles que esperam em Ti. E nesta noite, meu Pai querido, que chuvas de bênçãos sejam derramadas neste lugar, ó Pai, e que Teu povo receba vitória. Que a tua igreja, ó Pai, seja uma igreja gloriosa e vitoriosa na face da terra, ó Pai. Abençoe as vidas que estão aqui, Pai. Abençoe aqueles que ainda estão a caminho, ó Deus, e poder vir nesta noite. Abençoe, Pai, todos os louvores que serão entoados a Ti nesta noite, ó Pai. Abençoando, ó Pai, também a palavra que será ministrada pelo Teu servo, ó Pai. Que Tu possas, ó Pai, nesta noite, Pai, conduzir a toda a ministração, ó Pai. E que nós possamos sentir a presença gloriosa do Espírito Santo neste lugar, ó Pai. Abençoe, Pai, este culto, ó Pai. Assim nós oramos com ações de graça, ó Pai, e declaramos a Tua bênção neste lugar, em nome de Jesus, ó Pai. Amém. Você já comentou o seu nome com a paz do Senhor? E a paz do Senhor para teu irmão. Vamos louvar ao Senhor nesta noite. Glória a Deus. Cumprimenta a igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. Como é bom nessa noite maravilhosa, né, de calor, a gente poder estar aqui reunido para louvar e agradecer o nome do nosso Senhor. A gente poderia estar em qualquer outro lugar, mas nós estamos no melhor lugar que pode existir, que é a casa de Deus. Pessoal da Amada Igreja na paz do Senhor. Quem pode dar uma glória a Deus com maior força? Tá fraco, vamos subir no trono. 1, 2, 3 e... Glória a Deus! Quem vem adorar o Senhor essa noite? Então pode vir que essa é a hora da adoração.
que nós estamos aqui nessa noite para que Deus fale com você, fale comigo através da sua palavra. Gostaria que você abrisse a vossa Bíblia, aleluia, em 1 João, capítulo 5, versículo 6. Aleluia, louvado seja Deus. Eu estava lá na igreja Casa da Bênção, antes de vir para cá, eu ia escrever uma mensagem, né? Mas o papel está em branco, né? Que não deu tempo, né? Porque é muita gente, eu trabalho, é bastante pessoas, né? E o Espírito Santo de Deus agora vai colocar as palavras na minha boca e eu vou falar para você. Aleluia! Glória a Deus! Eu tive que bater uma vez aqui uns anos atrás, não sei quem lembra de mim, alguém lembra de mim? Tive dando testemunho aqui, amém? O pastor Edson é meu amigo, amém? Nessa igreja uns anos atrás, eu estava lá em Casa Branco e Deus tinha falado com ele que ele ia divulgar no Santiago. E depois Deus daria uma igreja para ele ministrar, trabalhar, e os bancos seriam azul, como esse que vocês estão sentados hoje para a glória de Deus. E a vez que eu estava aqui, e era mais para trás, né? E eu cheguei ali, uma voz falou para mim: Deus sujo abaixo a mão, Deus de paz. No lugar que você está nesse lugar, Deus é sabe para profetizar. Então, irmãos, essa casa é a casa do Senhor, aonde Ele vai falar com você, aonde Ele vai falar comigo, aonde Ele vai tratar conosco, irmão. Aleluia! Louvado seja Deus. Então vamos ver a palavra do Senhor em 1 João 5, versículo 6. Aleluia! Glória ao nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia! Este é aquele que veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo, não somente com sua, mas também com a água e com o sangue. E o Espírito é que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Pois há três dão testemunho: do céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E esses três são um só. E esses três são os que testificam na terra: o Espírito e a água e o sangue. Os três são unânimes num só propósito. Aleluia. Os irmãos podem se assentar em nome de Jesus de Nazaré. Louvado seja o nome do Senhor e exaltado seja o nome do Senhor. Irmão, nessa noite nós entendemos nessa palavra de Deus que existe o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus. E os três estão no mesmo propósito. Nós sabemos que a água, o sangue, dá testemunho do Senhor. Mas nesta noite, irmãos, nós vamos falar do testemunho do Espírito Santo. Aleluia! Da Santa Trindade de Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Você pode dizer glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo de Deus. Irmãos, Deus trabalha com um propósito. Deus vem com um propósito, amém? O Pai do céu, vem o Filho e depois o Espírito Santo de Deus. Vamos abrir nossa Bíblia em Marcos capítulo 1, versículo 9. Louvado seja o nome do Senhor. Você pode glorificar a Deus, você pode exaltar o nome do Senhor, porque na casa do Senhor você pode dar glória, porque a palavra diz: e na casa do Senhor vai dar glória. Aleluia. Marcos capítulo 1, versículo 9. Vamos ver novamente uma ação e um propósito do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Marcos 1:9. Naqueles dias veio Jesus de Nazaré, da Galileia, por João foi batizado no Rio Jordão. Logo ao sair da água, viu os céus rasgarem-se e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então foi ouvido uma voz do céu: Tu és meu filho amado, em ti eu me comprazo. Novamente vemos uma relação do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Até aqui nós sabemos que Jesus ainda não tinha sido batizado. Jesus ainda não tinha descido as águas para se cumprir a palavra. E ele estava no Rio Jordão para ser batizado através de João Batista. Porque Deus, quando anunciou João Batista, disse para João Batista:
em forma de pomba. Este é o Messias, este é o escolhido. Então João não sabia ainda, até que o Espírito Santo descesse. Mas irmãos, entendemos uma coisa: o Pai já tinha feito o seu propósito, o Pai já tinha enviado o Filho, mas agora precisava o terceiro propósito, a ação do Espírito Santo. E agora vemos aqui que quando Jesus desceu as águas, se cumpriu a palavra, que a palavra do Senhor diz, que aquele que crê, for batizado, será salvo. E logo em seguida, consequência, veio o Espírito Santo, a confirmação sobre a vida daquele que é o batizado. E tinha que acontecer com Jesus, por isso que Jesus disse que tinha que se cumprir a palavra. E agora nós vemos o Pai, o Filho, e agora nós vemos também a ação do Espírito Santo. E de repente, então, quando Jesus desceu as águas, logo do céu, uma voz confirmando: esse é o Filho amado, a quem me dou coração. A Ele! Você pode aplaudir o Senhor nessa noite? Você pode aplaudir o Espírito Santo de Deus? Quando você der essa data do batismo, quando você der essa data do batismo e a confirmação do Espírito Santo vem sobre você, você também ouve uma voz do céu dizendo: esse é meu Filho amado, a quem me dou coração. Esse é meu Filho amado, a quem eu batizo com meu Espírito. Nós sabemos, irmãos, que é necessário descer o Espírito Santo sobre nós, sobre nossas vidas. E a igreja de Deus vivo precisa que o Espírito Santo haja. E muitas pessoas desceram as águas do batismo. Muitas pessoas até foram batizadas com água. Mas precisa descer o poder do Espírito Santo. Precisa ser batizado com o Espírito Santo. João Batista veio na frente e disse que aquele que vem após mim é maior do que o Senhor de altar a sua sandália. E ele te batizará com o Espírito Santo e fogo. Irmãos, é necessário nessa noite, você que desceu as águas, ainda que não recebeu o batismo do Pai com fogo do Espírito Santo, é necessário que você receba, para se confirmar a palavra e o propósito de Deus na sua vida. Vamos abrir nossa Bíblia em Efésios. Efésios capítulo 1. Aleluia. Oh, da tua cara basura, Corinthians da Batalha. Deus tremendo, Deus glorioso. Efésios capítulo 1, versículo 10. Diga glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo de Deus. Efésios 1, versículo 10. De fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto do céu como da terra. Ele diz, no qual fomos também feitos a herança, predestinado, segundo o propósito daquele que me faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para o louvor da sua glória, nós que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vos depois ouvis a palavra da verdade, o Evangelho, fosse a salvação, tendo nele também crido, foste selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor à sua glória. É necessário o propósito do Pai, do Filho e agora o testemunho do Espírito Santo. Amém? Que é o selo que tem que ser, amém, selado sobre nossas vidas, para que haja uma redenção, para que haja realmente uma marca em nossas vidas
Mas é necessário que o Espírito Santo te cele, aleluia, coloque o selo sobre você, uma marca, como está escrito aqui, aleluia, para que você realmente venha ser uma propriedade realmente em louvor de Deus. Por quê? Porque o Pai deu o Filho, e o Filho agora tinha, amém, de ser batizado, selado, para ter o Espírito Santo agir. E muitas pessoas não é selado com o Espírito Santo, o coração dela não entra no Espírito Santo. Por quê? Porque não obedece a palavra, porque não obedece a Deus, então não recebe o selo do Espírito Santo. Uma mulher chegou, onde eu estava ministrando, e perguntou para mim, que ela estava 10 anos na igreja, ela tinha o Espírito Santo, mas ela não foi selada pelo Espírito Santo, e ela queria saber o que estava acontecendo. Abre a sua Bíblia em Atos, louvado seja Deus, você pode glorificar o nome do Senhor. Atos capítulo 4, e o Espírito de Deus vai colocando a palavra na minha boca, e eu vou transmitindo para você. Atos capítulo 4, Atos capítulo 5, aliás. Então você precisa obedecer para receber a ortogação ou selo do Espírito Santo. Atos 5, versículo 31. Deus, porém, com sua destra, exaltou o príncipe Salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento, tá vendo? Da remissão dos pecados. Ora, nós somos testemunha dos fatos bem assim, tá vendo? O Espírito Santo que Deus ordenou àqueles que obedecem. Então, amados, nessa noite o Espírito de Deus, Ele quer mostrar para nós, através de João 2, 6, nós começamos, que havia o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e o testemunho do Espírito Santo. E por isso que ele diz primeiramente com água, que é a palavra, também a palavra da Escritura Sagrada, e também pelo sangue de Jesus Cristo, aleluia, para que nós podemos ter remissão de nossos pecados, para que o Espírito Santo de Deus venha habitar em nós, aleluia, e sermos selados. Mas aqui, irmãos, nós vemos que então obedecer a palavra, para que o Espírito Santo de Deus realmente possa ser ortogado em nós. Porque o Espírito Santo não é ortogado em quem não obedece a palavra. Por quê, irmão? Porque o Espírito Santo fica abafado. O Espírito Santo não acha lugar para entrar. Porque você tem que ser lavado, primeiramente pela palavra de Deus. Efésios 3, 26 diz que a palavra nos fala como lavagem de água, para que o Espírito Santo possa habitar. E aí o que acontece, irmão? Aí a pessoa abafa o Espírito Santo. A pessoa coloca o Espírito Santo abafado. Ali em Tessalonicenses, capítulo 5, 17, diz o apóstolo Paulo: não abafai o quê? O Espírito Santo. Não espigai o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, ele tem, aleluia, amém, o testemunho dele, aleluia, para dar aqui na terra, para testificar. O Espírito Santo tem a sua missão aqui na terra. E qual é a missão do Espírito Santo de Deus? Primeiramente, ele precisa habitar em nós, morar em nós. E através da obediência à palavra de Deus, ele é ortogado, ele é selado em nós por uma vez por todas. Mas o Espírito Santo precisa que você não abafe ele. O Espírito Santo precisa que você dê lugar para ele, onde ele quer agir. Porque senão você pode abafar ele. Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus, irmão, ele quer nos dirigir, ele quer nos guiar, ele quer nos conduzir. Por isso, em Salmo 143, versículo 10 diz: o Espírito é bom e nos dirige por terras planas. Mas hoje nós temos uma dificuldade que o Espírito Santo às vezes quer fazer você, amém, caminhar, quer fazer você ser dirigida por ele e te
te orientar, mas muitas vezes ele fica lá fácil. E aí então você fala, por que eu não recebo o batismo com fogo? Por que eu não recebo o selo? Porque a Bíblia diz, a palavra de Deus no versículo 31. Deus, porém, com sua destra, exaltou o príncipe e salvador a fim de conceder Israel o arrependimento e a remissão dos pecados. Ora, nós somos testemunhas dessas coisas. Bem assim o Espírito Santo, que Deus ordenou àqueles que obedecem. Aqui você vê uma ação da Trindade. Você vê uma ação do Pai, vê uma ação do Filho e agora a ação do Espírito Santo. Então por isso você abre sua Bíblia em João, capítulo 16. Louvado seja o nome do Senhor. E o Espírito Santo de Deus começa a trabalhar em seu coração nessa noite. Eu estava ouvindo um louvor, uma geração nova que renuncia o pecado, uma geração nova que renuncia. Evangelho de João, capítulo 16, versículo, aleluia, 7. Louvado seja o nome santo do Senhor. A missão dele qual é? Convencer o homem do pecado e do juízo. E por isso que fala aqui em João 16, versículo, louvado seja Deus do céu. Mas eu vos digo em verdade, convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. E se porém eu for, eu vos enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então entendemos, irmãos, que agora se cumpriu o propósito de Deus. Jesus veio para remir nosso pecado através do teu sangue na cruz do Calvário, mas agora ficaria o Espírito Santo de Deus. Aleluia! Para quê? Para convencer o homem do pecado, para convencer o homem do juízo. E por isso, porque Jesus mesmo disse, muitos não creem em mim. Então, irmãos, nós não precisamos convencer ninguém. Nós não precisamos muitas vezes fazer muitas coisas, mas o Espírito Santo de Deus, ele trabalha nos corações, ele trabalha nas mentes. Eu era uma pessoa que ninguém me conheceu no passado, eu era dos piores, ninguém mudava eu. Fui criado dentro do terreiro espírita, fui criado nas drogas, fui criado no crime, um assaltante, um marginal. Mas o Espírito Santo de Deus, ele me convenceu nessas coisas. O Espírito Santo de Deus me convenceu da verdade. E por isso hoje estou aqui levantando as mãos para os irmãos e falando a palavra do Espírito Santo. Porque o Pai do céu, a palavra que veio através do sangue, você viu pelo sangue, e depois o Espírito Santo para agir na minha vida e nos meus corações, para mostrar para mim que o caminho que eu levava era um caminho de pecado, um caminho de erro, e um caminho que ia me levar um dia a ser condenado no dia do juízo. Você pode aplaudir o Espírito Santo nessa noite? Porque o Espírito Santo vai convencer o mundo do pecado, do inimigo. O Espírito Santo é tremendo. Mas irmãos, por que muitas vezes as pessoas não são convencidas? Muitas pessoas às vezes para vir para a igreja, você tem que pegar ela no braço e trazer ela, às vezes. Mas a palavra de Deus diz em Zacarias, capítulo 5, versículo 5, que Deus falou em Zacarias: não é por força nem por violência, mas é pelo meu espírito do Senhor. Então o Espírito Santo de Deus pode fazer nessa noite coisas tremendas e coisas gloriosas. Ele pode nessa noite, irmão, pousar sobre você, irmão, como língua de fogo. Ele pode pousar em você nessa noite como uma bomba que vem do céu. Porque nessa noite pode ser o dia que o Pai vai te selar, o Pai vai te marcar nessa noite. E aí onde começa a grande diferença. Aí continua, as pessoas começam a fazer grande diferença na igreja, em todos os lugares que ela vai, porque ela começa a anunciar a palavra do Senhor, começa a Deus curar as pessoas através dela, libertar as pessoas através dela. Mas irmãos, muitas pessoas até começam, recebem o selo do Espírito Santo, mas aí a pessoa com o tempo
E aí o que acontece com a pessoa? Aí a pessoa vai fazendo o quê? Ela vai voltando novamente naquela natureza que ela era antigamente. Abre a sua Bíblia em Gálatas. Louvado seja o nome do Senhor. Glória seja dada em nome de Jesus. Gálatas, louvado seja Deus, capítulo 3. Às vezes, por causa da pessoa ser insensata, por causa da pessoa, falta da pessoa ser prudente, então ela retorna novamente no estado anterior, mesmo que ela recebeu o selo do Espírito Santo, ela pode voltar ao seu estado novamente interior que ela está. Gálatas capítulo 3. Olha Paulo dizendo aos Gálatas: ó Gálatas insensatos, quem vos vacinou vós outros, antes cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Quem apenas saber isso de vós, recebeste o Espírito Santo pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois assim insensatos, que tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoado na carne. Então Paulo estava falando: deixa de ser insensato, Gálatas. Deixa, Gálatas, de ser insensato. Jesus Cristo a quem deu a graça do Espírito Santo. Mas nós, muitas vezes, começa rigoroso na igreja, continua no pregador, é uma maravilha, mas depois volta na carne. Bem, porque o Espírito Santo precisa que você obedeça a Ele. O Espírito Santo precisa que você ouça a voz dele, para que Ele possa te orientar, para que Ele possa falar com você. Muitas pessoas, às vezes, não conseguem guardar a palavra, não conseguem ser consoladas. Por quê? Está faltando o quê? O Espírito Santo de Deus. Porque o Espírito Santo tem uma missão. Abre aí, não novamente. Louvado seja Deus. 14. Você pode glorificar Deus, irmão. Porque o Espírito Santo nessa noite, Ele quer abrir o seu coração para Ele habitar, para Ele encher, para Ele derramar sobre você uma unção nova nessa noite. Você vê que eu ia escrever a palavra de Deus, mas está em branco, porque chegou nessa hora o Espírito Santo começou a falar. O Espírito Santo é que vai falar, que vai guiar, vai dirigir e que vai agir. João 14, 26. Aleluia! Glória a Deus! Mas o Consolador e o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho. O Espírito Santo é que dá o consolo. É o Espírito Santo que faz você lembrar. É o Espírito Santo que faz você guardar a palavra. Por isso muitas pessoas chegam em mim e falam: você parece que tem a Bíblia toda na cabeça. Você fez teologia, bacharelado, tudo isso. Eu falo: não. É o Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo de Deus que me consola nas lutas, nas batalhas. É o Espírito Santo que me ensina todas as coisas. É o Espírito Santo de Deus, amém? Que fala aqui, que me faz lembrar também a palavra. Porque muitas pessoas têm o Espírito Santo, não tem consolo, muitas vezes não tem o ensinamento do Espírito Santo, muitas vezes, e muitas vezes não consegue guardar nenhum versículo da Bíblia. Alguma coisa está errada, tá, irmão? Então está faltando mais o quê? A ação do Espírito Santo. Amém? Deixar o Espírito Santo te conduzir. Deixar o Espírito Santo de Deus fazer, a uma das horas da angústia, o consolo que Ele quer fazer. Porque muitas vezes as pessoas querem ser consoladas por tantas coisas. Mas uma coisa eu aprendi: que o verdadeiro consolo quem tem é o Espírito Santo de Deus. Porque Jesus começou a dizer para os discípulos: eu vou para o Pai, deixa a minha paz. E os discípulos começaram a ficar todos preocupados. E agora o que faremos? Irmãos, mas Jesus é tremendo, irmão. Jesus falou para ele: olha, eu vou para o Pai, chegando lá enviarei o Espírito Santo. E esse será o Espírito Santo sobre vocês. E até nós Galileu olhando para cima e disse: por que ele está olhando para cima, Mano Galileu? Você vê que Jesus ele vai subir, mas ele vai voltar. O Espírito Santo de Deus, irmão, ele quer vivificar o nosso corpo mortal. O Espírito Santo de Deus quer testificar com o nosso espírito que somos filhos de Deus.
Deus quer orar com o gemido inexprimível, nos ajudar. Mas muitas vezes nós deixamos o Espírito Santo dentro de nós agir. Amém? Há momentos que você não consegue orar. Há momentos de uma dificuldade muito grande. Mas eu falo para você, se você dobrar o joelho, se você dar lugar para o Espírito Santo, você vai entender, você vai sentir o gemido inexprimível. Você vai sentir sussurrar dentro de você. E aí você vai começar a acelerar, vai começar a se mover. E aí você vai saber que o Espírito Santo agora está dentro de você. E que o Espírito Santo agora pode tocar em você. E é Ele agora, aleluia, que é o seu ajudador, o seu consolador, o seu professor. É o Espírito Santo agora que vai fazer você guardar a Escritura Sagrada. Você pode dar uma salva de palmas para o Senhor. Agora o Tribunal Deus é poderoso, que o Pai, o Filho e o Espírito Santo tinham o seu propósito de criar Jesus Cristo para lavar os pecados do pecado, para vacuar com a palavra, somente para habitar dentro de nós, para morar dentro de nós. Aleluia! Por isso eu estou aqui nessa noite, porque o Espírito Santo me ensinou todas as coisas, tem me ensinado, tem me levado em muitos lugares, muitas igrejas, me falando a palavra do Senhor. E eu entendi uma coisa, irmão. O Espírito Santo pode prescrutar até os mistérios das profundezas de Deus. Ele pode mostrar coisas tremendas, coisas gloriosas para você. Abre sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9. O Espírito de Deus pode levar você lá diretamente no trono de Deus. O Espírito Santo pode fazer você, irmão, ir lá diante do trono de Deus nessa noite e diretamente em comunhão com o Pai. Aleluia. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo, aleluia, 11. Porque os homens sabem as suas coisas dos homens, mas o Espírito sabe as coisas do Espírito. E por isso nessa noite vemos aqui em Coríntios capítulo 2, versículo 11, no 10. Mas Deus nos revelou pelo Espírito Santo, porque o Espírito de todas as coisas prescruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas dos homens, senão o seu próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém a conhece senão o Espírito de Deus. O Espírito de Deus pode levar nós a uma comunhão tremenda. O Espírito de Deus pode levar nós lá junto com o Pai em comunhão. Porque o propósito do Pai era deixar o Espírito dele em nós, para nós termos uma comunhão com Ele, uma comunhão direta. E por isso que era necessário o véu se rasgar. Era necessário o homem ser lavado do pecado, era necessário o homem ser lavado com a palavra de água. Aleluia, porque Deus queria agora colocar o Espírito Santo, porque Ele queria uma comunhão, aleluia, porque Ele sabia que o Espírito humano, o homem, não podia, aleluia, ter comunhão com Ele, não podia ter entendimento das coisas dele. E por isso então Deus, para ter comunhão comigo, com você, para ser conosco, para nós ter intimidade com Ele então enviou o Espírito Santo em nós, ortou em nós, para que nós entrássemos agora diante da presença dele, entrasse diante da presença dele pelo Espírito. Por quê? Porque Deus é Espírito, me diz em nós. E importa que adoramos em Espírito e em verdade. Então Deus nessa noite está em nós, através do Espírito, e nós em comunhão com Ele. Porque o único propósito de Deus, amém, é enviar o Espírito Santo para nos fortalecer. O Espírito Santo para dar dons a nós, o dom de cura, o dom de vida, o dom de maravilha, o dom de curar, o dom de língua, o dom de profecia, o dom de revelação. Mas é necessário, o primeiro passo, irmão, é deixar o Espírito Santo fazer a vontade dele em você. Deixar o Espírito Santo de Deus totalmente, amém, habitar em você. Porque muitas vezes o salmista Davi sabia disso. Quando ele pecou e falhou, afastou o Espírito Santo. Mas no Salmo 51, ele diz: Senhor, crie em mim, ó Deus, um novo coração. Crie em mim, ó Deus, um novo coração puro. E renova em mim, aleluia, coloca em mim o Espírito na palavra. Porque ele sabia, não retire, Senhor, o teu Santo Espírito. Irmão, muitas pessoas passam onde eu moro e vêm orando de manhã, cedo e à tarde e à noite, porque a vontade do Espírito Santo é que eu seja um homem de oração. A vontade do Espírito Santo é que eu esteja em comunhão direta com os céus. Porque o Espírito Santo escuta até os mistérios de Deus. Mas se nós ficarmos na carne,
Se nós não demos o Espírito Santo, nós não vamos entender nada dos planos de Deus. Nós não vamos entender nada das coisas. E como falou um pouco antes, o Espírito Santo vem também pela pregação. O Espírito Santo, quando você está atento na palavra de Deus, o Espírito Santo é enviado sobre a sua vida. Pedro estava lá pregando para Cornélio. E de repente o que aconteceu? O Espírito Santo desceu sobre todos eles e começaram a falar em línguas, a sentar as águas e foram batizados. Então, quando você está atento na palavra do Senhor, você pode também receber o Espírito Santo. Ele pode vir através da pregação. Por isso que na hora da pregação, muitas vezes, pessoas começam a dar, outros vão para lá e não quer deixar você ouvir a palavra do Senhor. Porque o Espírito de Deus, ele pode penetrar poderosamente através da palavra. Porque a palavra diz em Efésios que aleluia, que a palavra de Deus é Espírito, é vida. Então nessa noite, amados, o que está acontecendo muitas vezes com a igreja de Jesus Cristo? Bom, muitas vezes a igreja, muitas vezes chega em algumas igrejas. A igreja às vezes significa cada irmão individual. E você não vê o Espírito Santo. Porque ele está abafado. Porque o Espírito Santo não está podendo agir. Será que aquela igreja que Paulo chegou lá em Efésios e perguntaram para ele: batismo, vocês foram batizados? E eles foram batizados do batismo de João Batista da Sala. Mas não recebesse o Espírito Santo quando cresce. Então existe igreja, irmão. Existem pessoas que estão na igreja, mas ainda não recebeu o poder do Espírito Santo de Deus. E para você receber o poder do Espírito Santo, você tem que permanecer mais na igreja. Você tem que permanecer mais em oração no templo da casa de Deus para que isso aconteça. E por isso você pode abrir a sua Bíblia em Atos capítulo 1, versículo 4. Jesus determinou que ficasse em Jerusalém, que ficasse ali, porque algum dia depois que batizasse da água, seriam batizados com o Espírito Santo. Mas nós conhecemos muitas pessoas que desceram as águas, 1 versículo 4, mas não receberam ainda o batismo do Espírito Santo. E nessa noite eu tenho certeza de uma coisa, irmão: se você abrir o coração do Espírito Santo nesse dado momento, ele está encontrando lugar no seu coração. O Espírito Santo nesse momento está encontrando lugar para ele pousar. E ele vai começar a fazer uma grande mudança. Ele vai começar a fazer você diferente. Você vai ser de oração. Você vai ser uma pessoa de comunhão diretamente com o Pai. Porque ali, como a palavra de Deus diz, que Deus preparou para o homem, Deus olhos viu, meu coração sentiu que Deus tem preparado para aquele povo. E por isso nessa noite, Atos capítulo 1, versículo 4. E comemos com ele determinou-lhes que não se acercasse de Jerusalém, mas que esperasse a promessa do Pai, o qual me disse que me ouvisse. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Então os que estavam reunidos perguntaram: Senhor, será este o tempo que restaurais o reino de Israel? Muitos estavam ali, foram batizados das águas, mas eles estavam preocupados com a terra, com as coisas terrenas. Eles estavam preocupados com a restauração de Israel. Muitas pessoas estão preocupadas com a restauração aqui de muitas coisas aqui na terra. Mas Jesus, irmão, determinou, ele mandou você, eu, ficar na casa do Pai. Aleluia. Porque, irmão, Jesus não disse lá para ele: não, vai restaurar Israel, não. Jesus falou para ele: vai lá, fica lá em Jerusalém, até que lá do alto seja revestido de poder, até que desça o Espírito Santo sobre vós. E então Jesus mandou ir lá. Eles obedeceram, porque o Espírito Santo é otorgado àqueles que obedecem. E todos eles fizeram o quê? Por entrar em oração. Atos capítulo 1, 14, você pode ver. E todos eles perseveraram unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. E o que aconteceu, irmão? Eles obedeceram a palavra do Senhor. E aí o Espírito Santo, então, automaticamente era o propósito de Deus. E o Espírito Santo, então, desceu em Atos capítulo 2 como vinga de fogo, e pousou sobre cada um deles. E de repente o vento de Deus encheu da casa. E todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em línguas, em outras línguas, qual o Espírito se concediu. Irmão, fica mais na casa do Senhor, entra em oração, porque é aqui, na casa do Senhor, que é o lugar, irmão, e o Espírito Santo de Deus, amém, te encher de poder.
É o lugar do Espírito Santo derramar a cada dia uma unção nova. Em João capítulo 2, versículo 26, está escrito que o Espírito Santo, a unção dele, permanece em nós, nos ensina que é falso e é verdadeiro. E João diz: escrevi essas coisas não porque saber, porque a unção do Espírito ensina. João 2,20 diz que nós que temos a unção do Santo temos conhecimento. E muitas pessoas hoje não têm conhecimento, muitas pessoas hoje não têm discernimento. Mas Deus chamou você, irmão, chamou Ele para habitar entre nós como filho. Ele quer adotar toda a sabedoria, toda a plenitude do céu, para colocar dentro de nós o teu poder, a tua graça, o teu Espírito, para nos conduzir na sua vontade, no seu querer. Em Ezequiel capítulo 26, 36, ele falou para o povo de Israel: eis que enviarei sobre vós, lavarei, tirarei o vosso coração de pedra, colocarei o coração de carne, e colocarei o meu Espírito dentro de vós, para que andai nos meus estados e andai no meu juízo. É esse o plano de Deus, mudar totalmente o nosso coração para ele habitar no Espírito. E por isso vamos terminar agora, abrindo a vossa Bíblia em Ezequiel 43. E na casa de Deus você pode ter muitas surpresas. Na casa de Deus é um lugar onde você vem buscar poder. Muitas pessoas querem orar muitas vezes em casa. É bom, mas venha para a casa do Senhor. Venha nos cultos constantemente, dobre o joelho e se humilhe. Te coloque perante do Senhor. E você vai ver em João 20, Jesus Cristo chamou o seu discípulo e assoprou e disse: recebei o Espírito Santo. De repente você pode receber esse assopro. E aí, irmão, começa a acontecer os milagres. Aí começa a acontecer as coisas, a sua mudança começa a vir muito grande. Aí o que acontece? As pessoas pegam você, quer colocar no lugar de você para te acusar, quer vacilar contra você, mas não consegue mais. Por quê? Porque acontece que nem Estevão. Coloca você no banco dos réus, mas quando chega na hora de apontar o dedo para você, é melhor para você, como foi com Estevão. Ele vê você tão cheio do Espírito Santo, ele vê você tão cheio de Deus, do propósito de Deus, que ele vê você com o rosto resplandecente, como o rosto de Deus. Uma pessoa que está cheia de Deus, cheia do Espírito Santo, ele não é visto da mesma forma, ele é visto diferente. Algo diferente brilha nele, algo diferente existe nele. E por isso aqui Ezequiel 43, versículo 4, você vai ver que a glória de Deus encheu o templo. Deus falou com a voz de muitas águas. Depois Deus foi se aproximando. Depois Deus foi chegando mais perto. E aí agora o Espírito agiu em Ezequiel. E olha o que aconteceu com ele. Ele se deparou face a face com Deus, com o trono de Deus, e se colocou na presença de Deus. Olha aqui Ezequiel 43, 4. A glória do Senhor entrou no templo, pela porta que olhava para o Oriente. E o Espírito me levou-me, e ao lado interior, e eis que a glória do Senhor enchia o templo. Então ouvi uma voz que foi dirigida do interior do templo. Aleluia! O homem se pôs em pé junto a mim. O Senhor me disse: filho do homem, este é o lugar do meu trono e o lugar das plantas dos meus pés, onde habitarei no meio dos filhos de Israel para sempre, ó da casa de Israel. O Espírito de Deus está aqui nessa noite, está dentro do meu coração, está aqui nessa igreja, comandando a sua igreja, levando ela a conquista de vitória. Uma igreja que é dirigida pelo Espírito Santo. Aquele que tem o Espírito Santo, ele é envolvido de tal forma que ele sempre depara com o Senhor, aleluia, na frente dele. Muitas pessoas chegam na casa de Deus, mas não passou a terceira dimensão. Ainda não entrou no propósito realmente de Deus. O propósito de Deus é mostrar para você, irmão, que Ele está sentado no seu templo, que Ele está atento à sua oração, mas é necessário que o Espírito Santo, pode vir que a comida maiúscula, te leve até Ele, para que você possa contemplar, aleluia, o Senhor. E aí Ele vai mostrar para você que Ele está aqui nessa noite. Ele vai mostrar para você que Ele está aqui com Isaías, que estava no templo orando. Quando ele se desprendeu das coisas de Uzias, ele foi para o templo orar. E de repente o que aconteceu? Ele
apareceu para Daniel, estava orando no sacrifício da carne, e os olhos dele eram como chuva de fogo, o corpo dele era como belinho, e Daniel caiu, assustado e tremendo. Aí Deus deu um toque nele, e Deus falou: levanta, Daniel. Fortaleceu Daniel, Daniel colocou novamente de pé. Depois que Daniel estava daquela forma, agora Deus então tocou nele. Amém? Através do toque dos lábios. Está em Daniel capítulo 8, você vai ver. E o que aconteceu com Daniel? E Daniel então foi fortalecido novamente. E agora Deus falou: agora você está fortalecido para ouvir a minha voz. Aleluia! Glória a Deus! Você pode aplaudir o Senhor. Glória a Deus! São três toques de Deus na nossa vida. O propósito é levar você diretamente em comunhão com Ele e mostrar para você: este é o lugar do meu trono, este é o lugar das plantas dos meus pés. E por isso nessa noite você pode levantar a mão do céu e dizer: glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo. Vamos ficar em pé nessa noite em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Porque o Espírito de Deus, irmão, é aquele que assopra. Você vê que o Espírito Santo de Deus ele quer achar um lugar como você dessas águas. Quem ainda não foi batizado com o Espírito Santo, levanta as mãos para cima. Você desceu as águas, Deus está falando. Mas agora continua obedecendo a palavra. Continua somente ficando na casa do Senhor. Continua ficando na presença do Senhor, porque de repente vai acontecer uma sopra de Deus Todo-Poderoso. E descerá o Espírito Santo sobre ti, receberá poder. Sereis minha testemunha tanto Samaria, Jerusalém e aos confins da terra. Quando o Espírito Santo vem na minha vida, as coisas começaram a mudar, as coisas começaram a ser transformadas, porque o Espírito Santo de Deus começou a me enviar, porque o Espírito de Deus, quando estava sobre Jesus Cristo, o próprio Jesus disse, primeira pregação dele, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para proclamar liberdade aos cativos e foi liberdade aos amados. O propósito do Pai é batizar o Filho com o Espírito Santo. Olha, a palavra vai subir por Ião da Mamãe. Levanta tuas mãos para o céu nessa noite e vai dando glória a Deus, dizendo aleluia. Esse é o lugar das plantas dos meus pés, diz o Senhor. É o lugar onde você entra pelo Espírito Santo. Um dia eu vi o Senhor. Eu comecei a dizer: oh, glória, 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 glória. As minhas pernas amoeceram. E eu sabia que para mim era poderoso. Eu sabia que era a glória do Senhor que enche o templo. Mas Deus não quer somente encher só o templo, a casa material, mas Ele quer encher o teu coração, Ele quer encher também o seu coração. Porque a palavra dele diz: nós somos templo do Espírito Santo. Vamos levantar as mãos para lá, pastores. Vamos levantar as mãos para o povo nessa noite. E através da pregação da fé, o Espírito Santo vai trabalhando. O Espírito Santo de Deus deve ter somente, irmãos, que nós deixamos Ele operar em nossa vida. Obedece a palavra. A palavra manda você vir orar, você vem orar. A palavra manda você vir aqui para a casa do Senhor, você é o primeiro a chegar. Faz como Pedro, Tiago e João, ali, fica ali. Você vai ver, porque qualquer momento vai aparecer o Pedro e a coisa vai te encher. Irmãos, a primeira vez que Deus operou na minha vida, irmão, dentro do meu quarto, sabe como que foi? Foi através de uma palavra que falou comigo. E de repente a glória de Deus manifestou ali, eu vim dentro de luz, eu fiquei só chorando e tremendo. A outra vez foi na igreja, pessoal ia levantando as mãos para a igreja e dizendo: glória a Deus, bendito seja Ele. E foi daquele dia me libertou das drogas, me libertou de todas as coisas, porque o apóstolo Paulo disse que o Espírito Santo nos educa em libertação. Quem faz a libertação é o Espírito Santo. E se você está cheio do Espírito Santo, você vai chegando no lugar onde acontece a libertação, começa a acontecer. Aleluia, a libertação começa a acontecer, o povo começa a ser convencido, o povo começa a se render, porque o Espírito Santo vai trabalhando na mente, vai trabalhando nos seus corações. E quando vê aquela pessoa se posta de joelho e aceita Jesus como Senhor e Salvador da sua alma, vem aqui na frente, a gente vai terminar, vou fazer uma oração com você, irmão. Vem aqui na frente do Espírito Santo, amém? Vem aqui, irmão, se não puder. Quem quer na frente, vem aqui na frente. Quem sabe que precisa mais de uma nova unção, nós vamos estar terminando, mas o Espírito Santo de Deus está presente. Vem que aqui você vem aqui na frente, irmão, em nome de Jesus Cristo. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para proclamar a liberdade aos cativos. Casa Deus, olhos, irmãos, e pensa no Espírito Santo. Agora vem para caramba sobre o Corinho, vai sobrando sobre os pastores, sobre os obreiros dessa igreja, meu Deus. Vai fazendo, meu Pai, querido, o que o Senhor quer fazer, Pai querido. Essa igreja tem muitas pessoas que aceitaram Jesus, desceram as águas, mas ainda não foram batizadas com o Espírito Santo. Mas é porque você não está obedecendo a palavra.
Porque você às vezes não está dando crédito a toda a palavra, mas se entrega-se bem nessa noite. Espírito Santo de Deus vai ter nessa noite. O seu propósito se cumpriu em nós, ó Deus querido, através de Jesus Cristo, que viu nossos pecados. E fez, ó Pai, ter a remissão em nossos corações, ó Deus. E aí lavou com água. E agora vem o Espírito Santo em nós, meu Deus. E por isso, neste momento, meu Pai querido, cumpre o seu propósito, meu Pai querido, na vida dessas duas servas. E que elas sejam consumadas, e que elas sejam ensinadas, meu Pai querido, pelo teu Espírito Santo e conduzida. Pai querido, vai tocando em toda a igreja e vai fazer um governo, Pai querido, sobrenatural nessa igreja. Espírito de Deus vai convencendo agora, em nome de Jesus Cristo de Nazareno. Senhor da glória, vai renovando, meu Pai querido, vai derramando essa virtude. Deus de poder, Deus de glória. Pai querido, vai movendo, vai fazendo um avivamento, vai dando consolo, vai dando louvor para a tua igreja e vai crescendo. Espírito Santo de Deus, enche, meu Pai querido, os corações, a Mãe dessa noite. Receba. Em nome de Jesus Cristo. Levanta as mãos para o céu, igreja. Levanta as mãos para o céu. Você que está preocupado com a terra, você que está preocupado com as coisas da terra, vira para a casa do Senhor, que Ele vai derramar poder sobre você. Senhor, vai ter essa pessoa, Espírito Santo, vai ter essa pessoa, vai querer nessa noite, e vai fazendo a transformação, vai ter nessa noite. Aí chega o lugar neste momento, Espírito Santo, cumpre o seu propósito, Senhor, nessa igreja, e leva essa igreja ao crescimento, e leva essa igreja à sabedoria, ao ensinamento, até uma comunhão, Pai querido, para com o Senhor. Assim nós oramos nessa noite, e você levanta as mãos para os céus, você levanta a mão para o Deus Todo-Poderoso, e glorifica o nome do Senhor nessa noite com suas palmas, e exalta o nome daquele que é Todo-Poderoso. Vamos dar uma salva de palmas para o Senhor nessa noite, amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, Deus, lugar, irmão. O Espírito Santo trabalha desse jeito, ele trabalha suavemente, ele trabalha fazendo um barulho, e ele trabalha, aleluia, do jeito que ele quer e da forma que ele quer. Então eu vou passar a palavra dessa noite para o pastor da igreja, amém? E que os irmãos estejam orando por mim, orando pelo meu ministério, ele está crescendo, e cada dia mais Deus está fazendo o povo se render, passou pelo Espírito Santo, é como água e verdade, por Espírito Santo, como diz em Coríntios capítulo 3, porque quando o véu é tirado, aleluia, do nosso coração, aleluia, aí há liberdade para o Espírito Santo de Deus, aleluia, e aí então podemos ser transformados à semelhança de Deus, à semelhança de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Levanta a mão para cá nessa noite, a mão direita, e diga: glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo de Deus. Dá uma salva de palmas para o Senhor, amém? Em nome de Jesus Cristo, amém. Glória a Deus, aleluia. Você foi abençoado nesta noite? Amém. Glória a Deus. Eu creio que cada um de nós fomos abençoados de uma maneira especial. Tudo diferente, mas é o trabalhar do Senhor, amém? E o pastor Márcio passou a oração de encerramento nesse momento, e a bênção apostólica para a igreja, amém? Podemos, soberano Deus,